Olá, meu nome é Isabelle e eu iria apresentar o meu TCC, que é sobre a elaboração de um kit de emergências médicas para a Clínica Odontológica da Escola Superior da Amazônia. Bom, começando pela definição de emergência, que é uma situação onde não pode haver uma protelação no atendimento, onde o mesmo deve ser imediato, pois ele pode implicar em um risco iminente de morte para o paciente. Já a urgência requer uma assistência rápida, porém é menos imediatista, sem risco de morte iminente, mas que pode evoluir para complicações mais graves se não for tratada. Embora qualquer emergência médica possa se desenvolver no consultório odontológico, algumas são mais frequentes que outras. E muitas dessas situações estão relacionadas com o estresse e a ansiedade do tratamento odontológico. O atendimento às emergências deve seguir uma sequência padronizada a fim de corrigir o problema logo que surge. O profissional deve possuir um treinamento em suporte básico de vida, além de ter um planejamento e treinamento da equipe supraestática de socorro, saber para quem ligar caso necessite de ajuda externa e ter um kit de equipamentos e medicamentos de emergência. Então, o objetivo geral do meu trabalho é elaborar um protocolo de atendimento e propor a aquisição de um kit de emergências médicas para a Clínica Odontológica 10A+, além dos objetivos específicos, que é a elaboração de protocolos clínicos para as emergências médicas mais frequentes, propor a aquisição de drogas para as situações emergenciais e a aquisição dos principais equipamentos necessários para o manejo das situações emergenciais. A metodologia utilizada para a elaboração desses protocolos clínicos do kit de emergência foi a realização de uma revisão bibliográfica na literatura nacional e internacional, nas bases de dados BIREM, PubMed e Google Acadêmico, a fim de identificar as evidências já existentes sobre o tema, além de utilizar publicações de livros e manuais do Ministério da Saúde já existentes sobre o tema. Bom, em uma somatória de 2 estudos epidemiológicos realizados nos Estados Unidos, um por Malamed em 1993 e outro por Fest colaboradores em 1986, com um total de 4.309 cirurgiões dentistas entrevistados, eles relataram um total de 30.608 emergências médicas em um período de 10 anos. Cerca de 50% de todas as emergências relatadas foram listadas como síncope, a lipotimia síncope, cerca de 15.407 casos, como listados aqui no quadro, seguidas de reações alérgicas moderadas, angina de peito, hipotensão ortostática, convulsões, ataque asmático e hiperventilação. Cerca de 25% das emergências relatadas foram consideradas como potencialmente fatais. O estudo também revelou que a maioria das emergências médicas, cerca de 54%, ocorreu logo após a administração da anestesia local, que é uma etapa do tratamento considerada como a mais estressante para a maioria dos pacientes. Bom, uma boa anamnese ela é indispensável na consulta inicial, justamente para que o profissional saiba identificar os pacientes de risco e, assim, prevenir qualquer tipo de situação emergencial. O profissional ele tem que possuir o hábito de verificar os sinais vitais dos pacientes em todas as consultas, sempre verificar a frequência e o ritmo cardíaco, a frequência respiratória, a pressão arterial sanguínea e, além disso, a prevenção é o fator mais importante no controle das emergências médicas, seguido da preparação do consultório do profissional e da sua equipe. Na existência de uma situação emergencial, durante a consulta, é necessária a suspensão imediata do procedimento e a tomada de medidas que preservem a vida do paciente. A seguir, será abordada as principais situações emergenciais que podem ocorrer no consultório odontológico e os protocolos a serem seguidos. Começando com as alterações ou perda de consciência, falando de uma das principais, que é a síncope. A síncope ela é definida como uma perda de consciência transitória devido a uma diminuição da oxigenação cerebral
em consequência da redução do fluxo sanguíneo para o cérebro. Os principais fatores que podem predispor a uma síncope são o medo, o estresse emocional, a ansiedade, a dor repentina e inesperada, paciente que tem aquela imagem de sangue, de instrumentos odontológicos, tudo isso pode predispor a uma síncope. E as manifestações clínicas mais comuns são a sudorese fria, pulso lento e fraco, o paciente apresenta uma queda na pressão arterial, fraqueza, taquipneia, palidez cutânea e um olhar distante até a perda da consciência. Então, identificado uma situação de síncope, o primeiro passo é interromper o atendimento odontológico e tirar todo o material que estiver na boca do paciente. Verificar o nível de consciência do paciente, se ele é responsivo, e logo em seguida colocar ele em uma posição supina com os pés levemente elevados, que é a posição de Trendelenburg, como está aqui nessa imagem. O paciente fica tanto na cadeira odontológica, ou então colocar o paciente no chão e improvisar com uma cadeira, contanto que ele fique com os pés acima do nível da cabeça. Isso já vai fazer com que o paciente tenha uma melhora no fluxo sanguíneo e, consequentemente, uma melhora na oxigenação cerebral. Depois disso, é importante verificar os sinais vitais, verificar a circulação, as vias aéreas, se o paciente está respirando, e inclinar a cabeça e elevar o mento, que é justamente para melhorar as vias aéreas do paciente. Feito isso, verificar se houve melhora. Caso a resposta seja sim, permite que o paciente se recupere por cerca de 15 minutos e depois liberar ele apenas com um acompanhante. Se depois desses passos não houver melhora, é importante administrar oxigênio com a máscara facial, cerca de 3 a 5 litros por minuto, ou utilizar um sachê aromático, um sachê de amônia aromática, sob o nariz do paciente, que após a inalação dessa amônia aromática, ele já pode retornar com a consciência, já tem uma melhora. Caso não haja melhora, é importante acionar o serviço médico de emergência e dar o suporte básico de vida para o paciente até a chegada do serviço especializado. Bom, outra situação que acontece também é a hipoglicemia, que é considerada quando o paciente apresenta a glicose no sangue no valor abaixo de 60 miligramas por decilitro de sangue, ou uma hipoglicemia severa é quando ela está menor do que 50. Essas alterações elas podem levar o paciente a ter uma alteração no nível de consciência. Os sinais, as manifestações clínicas mais comuns da hipoglicemia, num estágio inicial, o paciente apresenta uma função cerebral diminuída, mudanças de humor, fome, náuseas, tontura, e num estágio mais grave, ele pode apresentar sudorese, taquicardia, aumento da ansiedade, palidez e confusão mental. Caso evolua ainda mais, o paciente pode até apresentar a perda de consciência, convulsões, hipotensão, hipotermia e até mesmo coma. A gente consegue identificar a hipoglicemia do paciente, a confirmação do diagnóstico de hipoglicemia através de um glicosímetro, onde faz a análise da glicose no sangue desse paciente. Caso ocorra uma situação de hipoglicemia, o primeiro passo também é interromper o atendimento odontológico, retirando todo o material da boca do paciente e verificar o nível de consciência. A gente vai subdividir de duas formas: paciente consciente e paciente inconsciente. No caso do paciente consciente, é importante colocar ele em uma posição confortável, que é ereto, e o paciente inconsciente vai ficar em uma posição supina. Em ambos os casos, verificar os sinais vitais do paciente, as vias aéreas, respiração, a circulação e a glicemia capilar. Caso ela seja menor do que 60, em um paciente consciente,
você vai fazer a administração de carboidratos orais, que pode ser um refrigerante, um suco de laranja, o que tiver à disposição. Feito isso, verificou se houve melhora, observa o paciente por 1 hora e depois libera ele somente com o acompanhante. Caso não haja melhora, administra carboidrato parenteral, que é o glucagon de 1 miligrama, via subcutâneo ou intramuscular, que também é feito no caso do paciente inconsciente, mas primeiro a gente aciona o serviço médico de emergência e depois faz a administração do carboidrato parenteral. Em seguida, monitore os sinais vitais do paciente a cada 5 minutos e observa se houve alguma melhora. Caso a resposta seja sim, administra carboidratos orais e libera apenas com acompanhante. Caso não haja melhora, é importante administrar oxigênio de 3 a 5 litros por minuto e monitorar o paciente até a chegada do serviço médico especializado. A hipotensão ortostática, ela é muito comum no consultório odontológico e é definida como uma queda brusca da pressão arterial, cerca de 20 mililitros de mercúrio na pressão arterial sistólica ou uma queda de pelo menos 10 mililitros de mercúrio na pressão arterial diastólica, que ela ocorre quando o paciente está deitado, de costas, ele assume a posição ortostática, que é em pé, ele fica sujeito a síncope. Geralmente, quando o paciente fica deitado por muito tempo na cadeira odontológica e levanta repentinamente, ele pode ter uma hipotensão ortostática. Os sintomas mais característicos são tontura, o paciente apresenta visão turva, uma dor na região posterior do pescoço e ombros. Caso ele apresente uma perda de consciência que perdure por mais de 10 segundos, ele pode ter alguns movimentos convulsivos menores, secundários à hipóxia cerebral. É importante frisar que a hipotensão ortostática ela não está relacionada ao estresse emocional nem à ansiedade. Por isso que é importante ter cuidado quando for finalizar o tratamento odontológico, colocar a cadeira na posição sentada de maneira lenta para que o paciente para prevenir uma hipotensão ortostática. Caso aconteça, o paciente não apresenta resposta ao estímulo sensorial, a gente faz a ativação do sistema de emergência médica do consultório, aciona a equipe e coloca o paciente na posição de Trendelenburg. Em seguida, verifica os sinais vitais do paciente. Administra oxigênio através da cânula nasal ou da máscara facial, cerca de 3 a 5 litros por minuto, e observa esse paciente, se houve alguma melhora. Se ele houver melhora, permite que o paciente se recupere, com a consciência dele recuperada, reposicionar lentamente a cadeira e liberar apenas com o acompanhante. Caso não haja melhora, é importante acionar o serviço médico de emergência e continuar o suporte básico de vida até a chegada do serviço especializado. A crise convulsiva, ela é uma mudança súbita de comportamento em razão de uma excessiva atividade cerebral. E ela vai se manifestar diversos sintomas, porque depende muito da região do cérebro onde se dá essa hiperatividade. O mais importante na crise convulsiva é prevenir que o paciente se machuque, evitar qualquer dano à vítima e oferecer todo o suporte necessário depois do término da crise convulsiva. Normalmente, elas vão se apresentar como contrações musculares sustentadas, intermitentes, com períodos curtos de relaxamento. O paciente pode perder a consciência, ter um aumento da pulsação e da pressão arterial, ter algum desvio ocular superior, como midríase e apneia, pode apresentar dispneia, cianose e ventilação inadequada. Caso o paciente apresente uma crise convulsiva no consultório odontológico,
Sem ter resposta ao estímulo sensorial, a gente vai interromper o atendimento odontológico, tirar todo o material da boca do paciente, colocar ele na posição de Trendelenburg ou deitado do lado esquerdo para liberação das vias aéreas, como mostra nessa imagem. Deixar que o paciente fique deitado do lado esquerdo e é chamada como a posição lateral de segurança durante uma crise convulsiva. Observar se houve melhora. Caso o paciente melhore, a gente permite que ele se recupere e depois libera apenas com acompanhante. Se ele não se recuperar, vamos acionar o serviço médico de emergência se a convulsão durar mais do que 3 minutos. Administrar diazepam de 10 mg via intramuscular em uma injeção lenta de 2 a 3 minutos e observar esse paciente. Cessada a convulsão, mantenha o paciente em repouso de 10 a 15 minutos. Administra também oxigênio Administra também oxigênio de 6 a 8 litros por minuto e monitorar os sinais vitais do paciente. Após recuperado, ou libera o paciente apenas com o acompanhante ou segue as orientações do serviço médico especializado. É muito importante anotar o tempo que durou o episódio convulsivo, porque o médico ele pode... É muito importante essa informação para o médico. Bom, falando agora um pouco sobre as emergências relacionadas com a dificuldade respiratória, a crise aguda de asma, ela pode ser desencadeada por diversos agentes, tanto alergênicos ou não, e também pode apresentar em qualquer paciente. Principalmente, alguns estímulos que mais podem desencadear asma são alergias, infecção respiratória, o estresse emocional, alguns fármacos como o ácido acetilsalicílico, anti-inflamatórios não esteroides e vacinas. As principais manifestações clínicas do paciente que apresentar uma crise aguda de asma vai ser ataque de espinéia, que é aquela respiração rápida e difícil e também ruidosa. O paciente vai ter um aumento na pressão arterial, uma palidez cutânea, uma sudorese fria, vai ficar muito agitado, pode apresentar uma tosse com ou sem produção de muco, tem um aumento na frequência cardíaca, um aumento na frequência respiratória de 20 a 40 incursões respiratórias por minuto, pode apresentar também cianose nas extremidades e confusão mental. Identificada uma crise de asma, o primeiro passo é interromper o atendimento odontológico e ativar toda a equipe de emergência médica do consultório. Colocar o paciente em posição confortável, que é sentado e tranquilizado. Nesse caso, não é recomendado deixar o paciente deitado. Administrar o broncodilatador em spray, que é o salbutamol, também conhecido como uma bombinha. Geralmente, o paciente que é asmático, ele possui essa bombinha. Então, na anamnese, identificando o paciente de risco, paciente asmático, é importante orientar esse paciente a levar em toda a consulta a sua bombinha para prevenção. Administrar oxigênio de 5 a 7 litros por minuto através da cânula nasal ou da máscara facial e observar se esse paciente apresentou alguma melhora. Caso apresente melhora, permite que ele se recupere e liberar apenas com um acompanhante. Se não se recuperar, imediatamente aciona o serviço médico de emergência, administra a adrenalina 1/1000, 0,3 ml via intramuscular ou via subcutânea. Em seguida, vai hospitalizar o paciente ou liberar de acordo com as orientações do serviço médico de emergência. É importante frisar que as ampolas de adrenalina, elas geralmente não vêm pré-dosadas nessa dose de 0,3 ml. Então, uma orientação de vários autores é que deixe uma seringa pré-dosada de adrenalina dentro do seu kit de emergência, para que assim, na hora em que acontecer alguma situação emergencial que necessite da adrenalina, já fazer a aplicação imediata, sem precisar perder mais tempo pré-dosando a seringa.